Olá pessoal, meu canal no YouTube, explora aí meu canal. Eu vi um filme agora, que foi lançado agora, está na Apple TV. Eu posso dizer que é um dos melhores dos últimos 2 anos, ou o melhor que eu vi nos últimos 2 anos. E eu vou explicar por quê. Primeiro o seguinte, nós temos a tragédia grega, o drama que começa com Shakespeare no século XVII e o melodrama a partir do século XIX. Esses 3 campos dominam a área da narração. Uma das peças do Shakespeare, uma das mais famosas, Macbeth, é uma peça que já foi encenada milhares de vezes. E o cinema já fez N filmes baseados na peça. Você já está vendo imagens aí de a tragédia de Macbeth com os irmãos Coen, e os irmãos Coen resolvem entrar num desafio que é fazer Macbeth de novo. Poxa, já foi feito tanto, mas tem 3 aspectos neste filme que você está vendo essas imagens deslumbrantes. Primeiro, a visualidade, depois o texto, os diálogos e depois o ator, que é o Denzel Washington. Então vamos começar pela visualidade. A gente sabe que a fotografia no cinema ela é fundamental, ela tem textura, ela tem composição. Muitas das vezes a gente não presta atenção, mas a fotografia ela pode ajudar um filme como esse a ficar muito bom, ou muitas vezes a fotografia é uma fotografia muito displicente que ajuda a arrebentar com o filme. Neste caso, a fotografia e a direção de arte acertam em tudo, porque a fotografia, ela está conectada com o texto, com a prosa do Shakespeare, com os diálogos e com a forma como os irmãos Coen filmam o Denzel Washington. O rosto dele, as dúvidas, as angústias e o jogo de luz e sombra do filme. Então a fotografia, muitas das vezes, como em Cidadão Kane, tem feixes de luz que aparecem a partir das sombras que mostram a angústia do Macbeth em decidir se ele vai ou não matar o rei. Porque ele foi influenciado pelas bruxas, as bruxas falam, olha, você pode ser o rei, você pode ser poderoso. Coloca isso na cabeça, mas vira dúvida. A lei de Macbeth o incentiva a ser sanguinário, a assumir o poder, mas ele tem angústias e ele tem dúvidas. E não são só as falas que mostram isso pra gente, é a fotografia, é a direção de arte e um ator possante como Denzel Washington que trazem a peça, que atualizam, que renovam, que dão um novo fôlego para esta obra do Shakespeare no cinema. Olha, eu dou uma dica para você como você deve ver esse filme, A Tragédia de Macbeth. Se você tiver paciência, porque é uma aula de cinema. Primeiro, veja o filme descontraidamente uma vez. Segunda vez, presta atenção nessa visualidade, jogo de luz e sombra, como a câmera capta o olhar do Denzel Washington. Depois, preste atenção na prosa, nos diálogos do Macbeth, do Denzel Washington com a Lady Macbeth. São diálogos maravilhosos sobre a desmedida, sobre a ambição que é quase impossível o ser humano fugir dela. Por que a gente entra na onda da ambição, da vaidade? Isso tudo está na prosa. E depois você pega um dia para ver o filme e ficar prestando atenção no Denzel Washington. Que acerto ele como Macbeth. Então, para mim, é um dos filmes mais importantes dos últimos 2 anos, se não o melhor. A Tragédia de Macbeth, que você pode ver na Apple TV. E tá aí meu comentário. E explora meu canal. Abraço!